Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um subúrbio tranquilo e próspero, onde casas opulentas se alinham atrás de sebes perfeitamente aparadas e onde as ruas, ladeadas por elegantes postes de luz, parecem saídas de uma revista de decoração, Elliot pedala tranquilamente em sua bicicleta. Este garoto de 16 anos, alto para a idade, com as costas retas e o olhar concentrado, retorna de um treino intensivo de basquete. O vento da noite sopra levemente em seus cabelos, trazendo um toque de frescor que acalma o calor do esforço. Sua mochila de ginástica gasta, mas limpa, está pendurada nas costas, um sinal das muitas vezes que a carregou após os treinos, um símbolo de seu compromisso com o esporte. Em sua mente, as cenas do replay do treino. Os passes que ele poderia ter aperfeiçoado, as cestas que ele fez com precisão e os aplausos dos seus companheiros de equipe ressoam em sua memória. Esses pensamentos permanecem com ele, desenhando um leve sorriso em seu rosto. Apesar do cansaço pesando em suas pernas, suas feições refletem uma satisfação silenciosa, a de um esforço realizado. Basquete não é apenas um hobby para Elliot, é uma paixão que alimenta seus sonhos, um refúgio para o qual ele canaliza sua energia e uma disciplina que estrutura seus dias. Elliot é um menino educado, calmo e respeitoso, qualidades enraizadas na educação que recebeu dos pais, especialmente da mãe, que desempenha um papel central em sua vida e na comunidade. Sua mãe, uma mulher carismática e determinada, é a prefeita da cidade. Ela personifica o exemplo perfeito de uma líder comprometida, combinando força, empatia e um profundo senso de justiça. Apesar de suas responsabilidades profissionais, ela sempre priorizou seu papel de mãe, garantindo que Elliot e seus irmãos crescessem com valores sólidos e um forte senso de dever. Ela ensinou a Elliot que respeito e gentileza não são apenas virtudes pessoais, mas pilares essenciais para a construção de uma sociedade melhor. Ser gentil com os outros é uma forma de mostrar que eles são importantes, mesmo que o mundo os ignore, ela costuma dizer a ele. Como prefeita, ela defende ativamente a inclusão e a igualdade, princípios que transmite aos filhos por meio de suas palavras e, mais importante, de suas ações. Elliot admira profundamente sua mãe, não apenas por seus sucessos públicos, mas também pela forma como ela se mantém ancorada em valores humanos. Ele vê nela um modelo de resiliência e comprometimento, e isso o inspira a se esforçar para honrar sua criação. Na quadra de basquete, ele aplica essas lições incentivando seus companheiros de equipe e mantendo a humildade mesmo na vitória. Seu pai, embora mais discreto, complementou essa educação ensinando a importância do trabalho duro e do respeito próprio. Juntos, seus pais formaram uma equipe forte que inspirou Elliot a perseguir seus sonhos, mantendo-se fiel aos seus valores. Enquanto Elliot pedala tranquilamente, ainda absorto no treino, ele entra em uma rua particularmente nobre. As calçadas largas ladeadas por árvores impecavelmente aparadas e os carros luxuosos estacionados em frente aos portões de ferro forjado evocam um mundo onde a ordem e a calma reinam supremas. Elliot escolheu este caminho apenas por ser o caminho mais direto para casa, mas, desde os primeiros metros, sente um leve desconforto se instalando. As fachadas imaculadas das casas quase parecem encará-lo, assim como alguns moradores. Por trás de cortinas fechadas ou janelas abertas, olhares curiosos, às vezes desconfiados, acompanham seu progresso. Uma senhora idosa de rosto enrugado, sentada em uma espreguiçadeira em seu jardim, interrompe a leitura por um instante para lançar um olhar de soslaio em sua direção. Um homem de terno, trazendo seu lixo para dentro, lança um olhar rápido antes de desviar o olhar, mas não sem antes fazer uma avaliação silenciosa. Elliot tenta ignorar. Mantém a cabeça ereta, as mãos firmes no guidão, concentrado na viagem. Mas é difícil ignorar a sensação de estar sendo observado, julgado, talvez até indesejado. Cada olhar furtivo, cada rosto tenso que encontra, torna o ar ao seu redor pesado. Entre esses observadores está Madame Morel, uma mulher branca na casa dos 40 anos, que se ergue orgulhosamente nos degraus de sua grande casa. Cuidadosamente vestida, sua aparência exala sucesso e autocontrole, mas seu olhar revela algo mais. Ao ver Elliot, uma sombra passa por seu rosto. Suas feições congelam em uma expressão de suspeita quase instintiva, como se a mera presença daquele jovem negro em seu território despertasse um alarme silencioso dentro dela. Sua mente dispara imediatamente e uma preocupação infundada se instala. O que ele está fazendo aqui? Ela se pergunta, franzindo levemente as sobrancelhas. Não é um rosto que ela reconheça, e neste bairro, onde todos se conhecem, isso basta para despertar suas suspeitas.
Ela olha para Elliot atentamente, buscando uma explicação para sua presença, mas sua mente, influenciada por preconceitos inconscientes, não precisa de provas concretas. Elliot, absorto em sua jornada, não percebe a expressão de Madame Morel, nem a maneira como ela o observa, quase como se ele fosse um intruso. Ele ainda não sabe que esse olhar carregado de suspeita será a origem de uma série de eventos injustos. Eventos que transformarão essa jornada pacífica em um episódio perturbador em sua jovem vida. Convencida de que Elliot não tem lugar naquele bairro nobre, de que está ali por algum motivo duvidoso, Madame Morel dá livre curso aos seus preconceitos sem a menor hesitação. Sua mente, alimentada por estereótipos profundamente arraigados, transforma a mera presença de um adolescente negro em uma ameaça. De pé na escada da frente, ela observa Elliot partir de bicicleta, mas em vez de se virar e retomar o dia, sente uma urgência irracional crescendo dentro de si, um medo injustificado que confunde com intuição. Firmemente convencida de que medidas precisam ser tomadas, ela pega o celular e liga para a polícia com uma velocidade que desmente sua certeza. Sua voz assume um tom urgente, quase alarmado, como se estivesse relatando uma emergência genuína. Sim, olá, quero relatar um incidente, ela começa, as palavras fluindo facilmente apesar da falsidade. Ela lança um último olhar na direção de Elliot, cuja bicicleta mal se vê no final da rua, e adapta sua história para chamar a atenção da polícia. Há um jovem suspeito rondando nossa vizinhança, insiste, escolhendo as palavras com cuidado para provocar uma reação imediata. O termo suspeito carregado de conotações funciona, mas Madame Morel não para por aí. Ela acrescenta mais, amplificando cada detalhe para que sua ligação seja levada a sério. Ele parece suspeito, de verdade. Ele está por aqui sem motivo aparente, continua ela, com o tom agora tingido de falsa seriedade. Ele pode estar tramando alguma coisa. Nunca o vi aqui antes e conheço todo mundo por aqui. Sua imaginação corre solta enquanto fala, pintando um retrato fictício de Elliot como uma figura perturbadora. Ela encerra a ligação insistentemente, exigindo que a polícia intervenha rapidamente. Precisamos de alguém aqui imediatamente. Sabe, com tudo o que está acontecendo hoje em dia, cuidado nunca é demais. Ao desligar, a senhora Morel sente uma fria satisfação, convencida de ter agido em prol dos interesses da vizinhança. No entanto, ela apenas desencadeou uma cadeia de eventos baseada em preconceitos e suposições. Eventos que terão consequências muito mais sérias do que ela poderia imaginar. Alheio à comoção que causa atrás das janelas e portões das casas ricas, Elliot pedala pacificamente, saboreando a brisa fresca no rosto após o treino de basquete. Seu cansaço se mistura a uma sensação de liberdade enquanto atravessa essas ruas tranquilas, embalado pelo som suave das rodas de sua bicicleta no asfalto. Seus pensamentos estão distantes dos olhares pesados que o perseguem silenciosamente, e ainda mais das suposições injustas que se agitam na mente de alguns moradores. Elliot não tem ideia de que sua mera presença neste bairro foi suficiente para desencadear uma tempestade invisível, porém perigosa. A cor de sua pele, aliada ao fato de não ser um rosto familiar neste enclave de luxo, despertou suspeitas injustificadas. Ele não imagina que a algumas ruas de distância, policiais já podem estar a caminho, alertados por uma chamada alarmante e errônea. Para ele, este caminho é apenas mais uma estrada, um atalho conveniente para chegar em casa mais rápido e descansar um pouco após um dia agitado. Enquanto isso, Madame Morel retorna ao conforto aconchegante de sua sala de estar. A luz dourada do pôr do sol se filtra pelas grandes janelas salientes, iluminando os móveis luxuosos e os objetos cuidadosamente dispostos. Ela se senta em sua poltrona favorita, livro na mão, mas sua mente permanece alerta, lembrando-se da ligação que acabará de fazer. Uma sensação de satisfação a invade. Ela se parabeniza silenciosamente por ter agido rapidamente, convencida de ter cumprido seu dever de proteger sua vizinhança. Mas o que ela vê como um ato de vigilância cívica está, na realidade, profundamente enraizado em preconceitos que ela nunca questionou. Ela não vê uma adolescente voltando para casa, cansada, mas feliz após um dia produtivo. Ela vê apenas uma anomalia, um corpo estranho em um ambiente que considera seu, uma ameaça fabricada por seus próprios medos irracionais. Ela não considera as potenciais consequências de suas ações, os perigos que pode ter criado involuntariamente para Elliot. Para ela, o caso está encerrado. Vira uma página do livro tomando chá fumegante, convencida de que agiu pelo bem de sua comunidade. Mas, na realidade, ela desencadeou uma cadeia de eventos que pode não apenas destruir a vida de uma adolescente inocente,
mas também questionar a imagem de serenidade e justiça que este bairro pacífico afirma personificar. Elliot, ainda alheio à comoção que causou, continua pedalando, simplesmente tentando chegar em casa. Mas, de repente, o rugido dos motores dos carros de polícia o assusta. Num instante, uma viatura para abruptamente ao seu lado, bloqueando a estrada à sua frente. 2 policiais, um homem e uma mulher, saem rapidamente, com os olhares fixos nele com uma intensidade que ele não consegue compreender. O coração de Elliot dispara um pouco, mas ele não demonstra. Ele para, desce da moto, fica em pé, tentando entender o que está acontecendo. Um dos policiais, um homem na casa dos 30 anos com um olhar severo, ordena que ele se aproxime. "O que você está fazendo aqui?", pergunta sem nenhuma explicação com a voz seca e autoritária. Elliot, surpreso, mas ainda calmo, responde educadamente: "Estou voltando do treino de basquete para casa. Não estou fazendo nada de errado." Mas seu tom calmo e comportamento respeitoso parecem despertar ainda mais suspeitas. A policial, que o observava em silêncio até então, franze a testa. Ela não parece convencida, e um ar de desconfiança paira sobre eles. "Você foi visto rondando a vizinhança. Você mora aqui?", pergunta ela, quase em tom acusador. Elliot fica surpreso com a pergunta. "Não, mas minha casa não fica longe. Estou só de passagem." Ele tenta manter a calma, mas sente uma pressão crescente, um aperto na garganta. "Vou continuar", acrescenta, tentando amenizar a situação. Mas os policiais não parecem ter pressa em liberá-lo. O homem dá um passo em sua direção, sem tirar os olhos do jovem. "Vou ter que verificar seus documentos", diz ele, em tom que não admite objeções. Elliot, embora surpreso e frustrado, obedece sem protestar. Pega o celular e mostra seu endereço, esperando que isso seja suficiente para esclarecer a situação. O incidente começa a atrair a atenção dos vizinhos. Algumas janelas se abrem discretamente, olhares curiosos espreitam, e logo uma pequena multidão se forma à distância. Cabeças espreitam por trás das cortinas, portas entreabertas, e murmúrios começam a circular. Entre eles, Madame Morel está em pé na escada da frente, observando a cena com uma expressão que mistura satisfação e autoridade silenciosa. Ela se sente fortalecida em suas ações, convencida de que sua decisão de alertar a polícia foi justificada. Seus olhos acompanham cada movimento dos policiais, e ela se permite relaxar um pouco, tranquilizada de que a situação parece estar se desenrolando como ela havia imaginado. Ela percebe os vizinhos ao seu redor, alguns escapando de olhares furtivos, outros se aproximando para olhar mais de perto. A cena assume o ar de um espetáculo, um quadro em que o jovem parece ser objeto de sua curiosidade, mas também de seu julgamento silencioso. Madame Morel, embora se mantenha calma e discreta, deixa transparecer uma leve satisfação em seu rosto. Ela se sente segura por saber que protegeu a integridade de sua vizinhança, que seu gesto cidadã evitou uma ameaça invisível. No entanto, no fundo, um véu de dúvida persiste. Mas ela opta por ignorá-lo, preferindo se concentrar na aparente normalidade da situação. Do outro lado, Elliot permanece imóvel, com a moto estacionada ao lado, enquanto os policiais o encaram com desconfiança. Um nó de ansiedade cresce em seu estômago, tornando sua respiração um pouco irregular. Ele cerra os punhos para esconder as mãos suadas, na esperança de projetar uma imagem de calma que não sente. Uma infinidade de pensamentos percorre sua mente. Por que eu? O que eu fiz? E se a situação sair do controle? Ele olha furtivamente ao redor, observando os rostos dos curiosos que o observam. Cada par de olhos que o encara parece pesar ainda mais sobre seus ombros. Essa sensação de ser examinado, julgado, lhe é familiar, mas nunca foi tão intensa. Ele sente o coração disparar enquanto o silêncio se prolonga, interrompido apenas pelas vozes baixas dos policiais discutindo seu endereço e identidade. Ele repete mentalmente para si mesmo o conselho que seus pais sempre lhe deram: seja educado. Nunca levante a voz. Explique a situação com calma. Lições que lhe incutiram, não porque ele tendesse a ser insolente, mas porque sabiam que para ele, um jovem negro, qualquer interação com a autoridade poderia ser mal interpretada. No entanto, neste momento, mesmo essas palavras de conselho parecem insuficientes diante da tensão palpável que o cerca. O peso da injustiça aperta seu peito. Ele não fez nada de errado, nada para merecer esta situação, e ainda assim aqui está ele, tendo que se justificar, tendo que provar que tem o direito de estar neste espaço. Um dos policiais se aproxima dele com um olhar ainda cauteloso. Então, onde exatamente você mora? E por que está de passagem? Pergunta, sem demonstrar ceticismo nem irritação. Elliot respira fundo, tentando acalmar o tremor que aumenta em sua voz.
Moro a alguns quarteirões daqui, senhor. É só um atalho. Vou para casa depois do treino de basquete. Ele gesticula levemente em direção à sua bolsa de ginástica, esperando que esse simples argumento seja suficiente para apaziguar a situação. Mas o rosto do policial permanece impassível, e Elliot sente sua explicação cair num vazio onde reina o preconceito. Ele tenta não olhar para a multidão que se aglomerava lentamente, mas seus olhos parecem pesos invisíveis na nuca. Madame Morel continua lá, ereta e imóvel em seus degraus, com os braços cruzados e uma expressão satisfeita no rosto. Elliot desvia o olhar rapidamente, recusando-se a deixar a frustração tomar conta dele. Apesar de seus esforços para permanecer estoico, uma raiva latente começa a borbulhar dentro dele. Ele sabe que é perigoso, que só vai piorar as coisas, mas está lá, espreitando sob a superfície. Ele já vivenciou injustiças como essa muitas vezes e conhece suas regras tácitas. Eles veem você como culpado antes mesmo de você abrir a boca. Mas apesar de tudo, Elliot se recusa a ceder ao medo ou à raiva. Ele endireita os ombros, levanta o queixo e encara o policial. Ele sabe que precisa manter a dignidade mesmo diante dessa humilhação. Porque no fundo, ele sabe de uma coisa, não fez nada de errado. E essa verdade, por mais simples que seja, é sua única força neste momento. Mas a atmosfera muda drasticamente quando Claire Fontenay, mãe de Elliot e respeitada prefeita da cidade, recebe um telefonema alarmado de um vizinho que testemunhou o incidente. Rapidamente, Claire, conhecida por sua postura e senso de justiça, decide intervir. Ela larga tudo, entra no carro e segue para o bairro nobre onde seu filho enfrenta uma injustiça flagrante. Ao chegar ao local, os murmúrios dos vizinhos se intensificam. Claire é uma figura pública admirada, tanto por sua gestão exemplar da cidade quanto por sua dedicação à promoção da igualdade e da justiça. Hoje, porém, ela não está lá como prefeita, mas como uma mãe indignada. Elegantemente vestida com um terno que realça sua autoridade natural, ela sai confiante do carro. Seus saltos estalam no asfalto enquanto ela se aproxima do local. Sua presença silencia instantaneamente a multidão. Os policiais, antes inflexíveis em sua postura autoritária, congelam ao reconhecer a silhueta do prefeito. Claire não perde tempo. Seus olhos percorrem a cena. Seu filho, parado ao lado da bicicleta, visivelmente tenso, mas com dignidade, os policiais desconfortáveis e Madame Morel, ainda empoleirada na varanda, observando a cena com uma mistura de curiosidade e preocupação. Posso perguntar o que está acontecendo aqui? Pergunta Claire com uma voz calma, mas firme. Cada palavra é articulada com precisão, e embora ela não levante a voz, sua autoridade é avassaladora. Os policiais trocam olhares nervosos, sem saber como responder. Um deles, visivelmente incomodado, se manifesta. Senhora prefeita, recebemos uma ligação sobre atividade suspeita no bairro. Estamos realizando uma verificação de rotina. Claire estreita os olhos levemente, sua expressão revelando raiva reprimida. Atividade suspeita? Meu filho voltando do treino, isso é atividade suspeita? Pergunta ela com um tom ainda calmo, mas impregnado de uma indignação gélida. A segunda policial, uma mulher, tenta explicar sem jeito. Foi um alarme falso, senhora prefeita. Não era nossa intenção. Um alarme falso? Interrompe Claire. Ela se vira para Elliot, examinando-o com uma mistura de ternura e dor. Em seguida, volta o olhar para os policiais. Vocês sabem quantos jovens como ele sofrem esse tipo de humilhação todos os dias? Quantos deles precisam provar sua inocência simplesmente porque não parecem com o que alguns consideram legítimo? Os policiais baixam os olhos, cativados pela eloquência e força moral de Claire. A multidão, até então cativada pela cena, começa a murmurar. Alguns vizinhos parecem constrangidos, desviando o olhar, enquanto outros, visivelmente tocados pelas palavras dela, acenam em concordância. Madame Morel, por sua vez, fica lívida. Nunca imaginou que o jovem que julgara tão rapidamente fosse filho do prefeito. A compreensão a atinge como um trovão. Sua postura, antes ereta e confiante, curva-se ligeiramente. Ela tenta ser discreta, recuando lentamente para dentro de casa, como se pudesse escapar do olhar de Claire e da indignação palpável da multidão. Mas Claire, com uma calma impressionante e uma segurança inabalável, a chama antes que ela possa se afastar. Madame Morel, disse ela com a voz ressoando com autoridade, por favor, fique. Talvez devêssemos discutir as consequências de suas ações juntas. Claire deu alguns passos à frente, com o olhar penetrante fixo na mulher que parou, paralisada como um animal apanhado pelos faróis. Você tomou a liberdade de fazer acusações infundadas, continuou Claire, cada palavra carregada de significado.
colocando em perigo um jovem inocente, que não cometeu nenhum crime além de passar por esta rua. Sabe o que isso poderia ter causado? O silêncio se instala. A multidão prende a respiração. Madame Morel abre a boca para responder, mas nenhum som sai. Seus lábios tremem levemente e suas bochechas, antes rosadas de satisfação, empalidecem. A fachada de confiança que ela demonstrara antes se desfaz sob o peso das palavras mordazes de Claire. Ela começa fracamente, mas Claire a interrompe com um olhar. Você não tem nada a dizer, tem? Mesmo assim, não hesitou em chamar a polícia e exagerar suas suspeitas, sem jamais questionar seus próprios preconceitos. Claire faz uma pausa, examinando Madame Morel como se quisesse lhe dar tempo para avaliar o alcance de suas ações. Quero que pense nisso, Madame Morel. O que a senhora chama de vigilância cívica é, na verdade, um ato motivado pelo medo e pela intolerância. A senhora quase arruinou o dia de um jovem, ou pior, a vida dele, simplesmente porque decidiu que ele não pertencia àquele lugar. Madame Morel abaixa os olhos, incapaz de encontrar o olhar penetrante de Claire. Os vizinhos que até então estavam quietos começam a sussurrar uns com os outros, alguns balançando a cabeça em concordância com as palavras do prefeito. Claire continua com a voz ainda calma, mas tingida de uma gravidade solene. Você teve o privilégio de morar neste bairro sem nunca temer julgamentos por sua aparência ou existência. Acha que isso lhe dá o direito de negar essa mesma segurança aos outros? A um garoto de 16 anos que estava só esperando para voltar para casa? Madame Morel, visivelmente abalada, murmura uma tentativa de se desculpar. Eu não queria, eu só pensei. Você pensou, mas não sabia, interrompe Claire, ríspida, mas ainda comedida. Da próxima vez, Madame Morel, aconselho-a a pensar 2 vezes antes de agir. Porque esta cidade, a minha cidade, não será um lugar onde a intolerância será aceita ou desculpada. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Claire recuou um pouco, deixando Madame Morel enfrentar sua própria vergonha. Então, virando-se para os vizinhos, concluiu com uma voz forte e clara. É nossa responsabilidade coletiva garantir que todos se sintam seguros aqui, não importa a aparência. Se não pudermos respeitar isso, estaremos falhando como comunidade. Os policiais, percebendo a magnitude do erro e sentindo o peso da situação, ofereceram desculpas desajeitadas. Um deles, visivelmente desconfortável, deu um passo à frente, segurando o cap, e disse: Desculpe-nos, senhora prefeita. Interpretamos mal a situação. Sua voz tremeu ligeiramente, ciente de que sua explicação, por mais sincera que fosse, era insuficiente diante da gravidade de suas ações. Claire assente, mas seu olhar permanece duro, penetrante como uma lâmina afiada. Mal interpretado? Repete ela friamente. Não, senhores. Não foi um simples erro. O que vocês fizeram decorre de um preconceito arraigado, um preconceito que poderia ter custado caro ao meu filho e que custa a tantos outros todos os dias. Os policiais baixam os olhos, evitando o olhar dela. Claire, com a postura tão digna como sempre, não lhes dá trégua. Vou garantir que esse erro, como vocês chamam, não se repita, declara ela com voz clara e firme, cada palavra soando como uma martelada. Meu escritório entrará em contato com seu superior amanhã cedo. E acredite, haverá responsabilização. Um silêncio pesado paira sobre a cena. Até os vizinhos, atraídos pela tensão e pelo espetáculo, sentem o peso das palavras de Claire. Ela as examina brevemente, seus olhos se movendo de um rosto para o outro, como se quisesse lembrar a todos que a responsabilidade por essa injustiça não recaía apenas sobre os ombros da polícia. Ela se vira para eles novamente, mas desta vez seu tom se torna um pouco mais comedido. Ainda acredito na capacidade das autoridades policiais de proteger e servir, mas isso só pode ser alcançado se vocês se comprometerem a examinar suas práticas e corrigir seus preconceitos. Vocês representam a lei. Suas ações devem refletir imparcialidade exemplar. Nada menos é aceitável. O policial que falou primeiro assente, sem conseguir encontrar as palavras certas. Entendemos, senhora prefeita. Tomaremos as medidas necessárias para corrigir isso. Claire, após um último olhar penetrante para os policiais, vira-se com dignidade inabalável e caminha em direção a Elliot, que o aguarda um pouco mais atrás, parecendo aliviado e grato ao mesmo tempo. Seu rosto, marcado por uma tensão palpável, relaxa à medida que ela se aproxima. Claire coloca a mão reconfortante em seu ombro, um gesto simples, mas cheio de apoio e amor. Você não fez nada de errado, meu filho, diz ela com a voz suave, mas alta o suficiente para que todos os presentes ouçam. Suas palavras ressoam no ar, um lembrete solene de que a injustiça jamais deve definir uma vida. Vamos para casa.
Ela espera o filho entrar no carro antes de se sentar ao volante. As portas se fecham, isolando os dois em um casulo de silêncio, mas um silêncio repleto de compreensão e força mútuas. Claire lança um último olhar para a multidão que se dispersa lentamente, com os olhares fixos nela, a maioria percebendo que acaba de testemunhar um momento de justiça e dignidade diante da injustiça social. Ela respira fundo, com o olhar ainda fixo no horizonte, enquanto o carro se afasta lentamente. Nessa cena simples, Claire deixa para trás mais do que apenas um confronto. Ela deixa uma lição silenciosa, mas poderosa. Uma lição sobre a coragem de enfrentar a injustiça, a importância de permanecer fiel aos próprios princípios, mesmo diante de ataques, e a convicção de que a dignidade humana, quando defendida com integridade, sempre triunfa sobre o preconceito e a opressão. Ao partir, com o sol baixo no horizonte lançando uma luz suave sobre a cidade, Claire, com os olhos fixos na estrada, sussurra para Elliot, mais para si mesma do que para ele. Não será a última vez. Mas enquanto estivermos juntos, resistiremos. Elliot, tocado pelo poder das palavras dela, acena silenciosamente, sabendo que este momento, este retorno ao lar, ficará para sempre gravado em suas memórias. Mas ele também sabe que este é apenas o começo. A luta deles por justiça e igualdade está apenas começando. E com a mãe ao seu lado, ele sabe que nunca serão derrotados pela injustiça.